Obrigada a todos. Vamos então começar o último painel deste Dia Nacional da Imprensa, o futuro da Lusa e a imprensa. Chamo ao palco João Alves de Almeida, diretor da Associação Portuguesa de Imprensa, para a moderação, Joaquim Carreira, presidente da Lusa, Francisco Rito, diretor do jornal O Setubalense, e Anabela Carvalho, diretora adjunta do Gaiense. Ora, muito boa tarde a todos, já é 13h. Isto de ser o último painel tem as suas partes positivas e tem as suas partes negativas. A negativa é que é sempre tudo à pressa, é sempre a correr, é sempre... pronto. A parte positiva é que trazemos muita bagagem, muito background do que foi dito aqui e que interessa, se calhar, escamotear um bocadinho, embora o tempo seja pouco. Eu, por isso, vou partir um pouco aqui esta moderação em 4, embora tenha mais interesse em abordar 3. Falou-se aqui muito de agências de comunicação, de gabinetes de imprensa das câmaras municipais e do governo, mas antes falou-se do estado crítico em que estão os órgãos de comunicação social, todos em termos económicos. E porque é que eu estou a referir a este aspecto? É que isto acaba por fazer com que as redações tenham menos gente, mais novos, e que se vão acomodando às notícias todas que vão chegando dos gabinetes de informação, das agências de comunicação, e se calhar, e deixo já essa pergunta ao Joaquim Carreira, se calhar pensam um bocadinho menos na Lusa, que é uma difusora de informação credível e que nada tem a ver com compra de publicidade nem agências de comunicação, porque no fundo é tudo publicidade. Até que ponto é que os órgãos de comunicação social estão a deixar para trás o adquirir os serviços da Lusa, ou se, por outro lado, não têm notado esta evidência? Bom dia a todos e a todos. Hoje tenho falado muito sobre a Lusa, na realidade já tivemos no primeiro painel muito sobre a Lusa. Agradeço o convite para estar aqui. Esta questão prende-se com o que aconteceu no final do ano passado, na possibilidade da intervenção do Estado de outra forma, que daquilo que nós analisamos em vários setores, em várias dimensões, ao nível da área comercial também, e do ponto de vista de serviço público, não esquecer que a Lusa é uma empresa do serviço público, como tal, é um dos principais veículos de políticas públicas, e isso muitas vezes esquecemos. Pensamos que a Lusa é como o ar, está lá, e ninguém fala na Lusa. A Lusa foi mais falada de novembro do ano passado até este momento do que provavelmente nos últimos anos, e isso foi bom. Isso é o facto de estarmos aqui e ter sido convidado. Na realidade, o que está a passar é que a comunicação social, digamos, privada ou comercial, não tem capacidade, não tem sustentabilidade. Para ter uma ideia de números, que eu gosto sempre de pintar um bocadinho aquilo que falo com alguns dados, 4% das empresas de comunicação social, são dados da ERC, estamos a falar de cerca de 14 pessoas, têm 88% das vendas em Portugal, 83% dos lucros. Nós, eu e a Mónica que está ali, vemos normalmente as pequenas avanças que temos cerca de mais de 500 clientes, com avanças muito pequenas. Falou-se aqui o esforço que é necessário ter para clientes, que é um esforço logístico, um esforço diabólico ao nível para manter e para reter clientes. E na realidade o que se está a assistir cada vez mais é uma diminuição da parte comercial e nós tentarmos, através de outras receitas, conseguir que mantenhamos a nossa parte de receitas próprias. Para quem não sabe, a Lusa depende do Estado em 14 milhões e 700 mil euros. E isso porquê? Porque o Estado teve que intervir mais o ano passado, porque senão teria um problema ao nível com os trabalhadores devido à inflação. Não poderia estar à espera, na realidade, que a parte privada fosse compensada neste valor, estamos a falar de cerca de 700 mil euros num ano. E isto teve um impacto grande, vocês todos sentiram que houve uma greve. Já não tinha havido uma greve na Lusa há muito tempo e tivemos 4 dias de greve. Foi aquela parte do dia em que havia um ruído de silêncio total, que não havia notícias a cair. Não é? O negócio que não foi concretizado tinha uma intenção, mas não era essa a principal intenção, tinha uma intenção que eu concordo, que é quando existem falhas de mercado, e existem atualmente grandes falhas de mercado,
E vou dar exemplos, no fundo, há uma assimetria ao nível de acesso à informação tecnológica, social, económica, geográfica, e tudo isto é um pouco para resumir, por causa da questão do tempo, mas é o que acontece. Outro dado que nós nunca falamos é a publicidade em Portugal. Publicidade em Portugal, por exemplo, se calhar não sabem, estamos a falar de 500 milhões de euros. Em Espanha são 6 milhões e meio. Na Bélgica são 2,5 milhões de euros. E comparando a Bélgica com Portugal, porque estamos aqui a falar de países com uma população idêntica, em termos per capita, Portugal consumimos 40 euros, 45 euros, enquanto a Bélgica consome 250 euros. Ou seja, é uma realidade que nos demonstra e que reflete a questão em termos de atividade económica. Por outro lado, a intervenção do Estado, que é uma coisa que eu gosto de falar, comparando o Estado em Portugal é pouco interventivo. Dos meus cálculos, a média de intervenção, considerando a RTP, por exemplo, e a Lusa, e outros ao nível dos órgãos locais, estamos a falar de cerca de 26 euros por pessoa. Não sei se sabem, por exemplo, quanto é que é na Finlândia ou na Suécia. Estamos a falar de valores superiores a 120 euros. E não é por causa disso que eles não tenham uma democracia, não é por causa disso que a intervenção do Estado é prejudicial. O que importa aqui, refletir, é a ligação entre a parte executiva e a parte de supervisão. Isso a Lusa não tem e deveria ter para o futuro. Mas o Joaquim acha que era viável ou plausível ou benéfico para os órgãos de comunicação social que o serviço da Lusa fosse disponibilizado gratuitamente? Na altura, o ano passado, falou-se na disponibilização do serviço. Nós temos um serviço que é tendencialmente gratuito. E isso está no nosso contrato atual. O que é que o tendencialmente gratuito? Essa também é uma das falhas do nosso contrato de serviço público. A Lusa é gerida por um contrato de serviço público. O último é de 2022 a 2027, com uma possibilidade de revisão agora, que já alertei o atual Ministro, que é uma boa oportunidade para fazermos esta revisão, mas a questão que não estão tão dentro do contrato de serviço público, o contrato de serviço público tem muita primazia de duas componentes. Uma é a produção, e acho que isso está completamente errado, produzir por produzir, e outra é o primado que eu chamo da subvenção à indemnização compensatória, que não me faz sentido também, porque nunca foi revisto, ou seja, os objetivos que temos lá são os objetivos de 2002, já tinha dito isso ao anterior governo e digo atual. Esquecemos depois de uma coisa que já foi falada aqui, que é, sabemos mesmo para quem estamos a vender, sabemos mesmo quem está do lado de lá, eu sei mesmo o que é que vocês querem, o que é que os clientes que vocês têm querem, porque isto é uma cadeia de valor. Se eu não souber os vossos clientes o que é que eles querem, não vos posso prestar um bom serviço. E isso não está transposto, não está plasmado no contrato de serviço público. E isso é algo que é mesmo muito radical e terá que ser feito, e isso era algo que obrigaria, antes de chegar à gratuitidade do serviço A ou serviço B, ou tendencialmente gratuito, que eu sou apologista, em alguns casos, isto é como o que é um serviço público. Por exemplo, se formos, há 2 anos estava em Munique e fui andar de comboio. Ao fim de semana pagava 9 euros. Isto é um serviço público, claramente, não pagava os custos, mas o que é que eu via? Em termos de atividade económica, não só em Munique, como em todas as vilas ali subjacentes, tinha uma atividade económica espetacular. O comboio ao domingo, o comboio ao sábado estava sempre cheio. Eu fiz 400 km a pagar 9 euros. Isto é um serviço público. O que é o serviço público? Tem que ser bem definido. Ir no Alfa é serviço público ou no Intercidade será um serviço público? Isto é a definição, para ter uma metáfora, ao nível que é que seria importante. Pegando nessa vertente, eu perguntava à Anabela e ao Francisco, tendo redações com jornalistas, uma estrutura, se eventualmente isto acontecesse, o serviço gratuito da Lusa, que seria utilizado por quem neste momento se inscreve na ERC com um projeto de online, que é o único profissional que tira tudo das redes sociais e que copia notícias da Lusa dos órgãos nacionais e que vai beber as fontes às autarquias e às agências. Até que ponto é que isso iria fazer com que as nossas redações subsistissem? Boa tarde a todos.
eu acho que não pode ser totalmente gratuito. Ou seja, pode ser gratuito, mas tem que haver regras. Porque, de facto, depois com isso vai haver um desequilíbrio e, sobretudo, uma desigualdade. Porque, por exemplo, eu falo no meu caso, no caso do Gaiense, nós somos cerca de 10 jornalistas com contratos, com carteiras profissionais. A empresa faz um esforço para isso e tenho, no mesmo conselho, concorrentes só online, então, com o jornal impresso ao sábado há 22 anos, e se tivéssemos os dois, e tenho outros que é só online e que não têm jornalistas com carteira profissional, que são colaboradores, etc., não têm os mesmos custos que nós, não têm esta preocupação em fazer um jornalismo de terreno, de ir ver ao sítio, e só fazem através exatamente ou das redes sociais ou da Lusa, quando fazem da Lusa, que a maioria das vezes nem é da Lusa, e portanto temos aqui uma concorrência desleal, porque passariam a usar um serviço gratuito quando não cumprem determinados requisitos. Portanto, eu acho que havendo esse serviço teria que haver algumas regras, como no Porto Pago, por exemplo, que é obrigatório haver contratos, têm que ser beneficiados, uns pagariam mais, outros não pagariam, etc., porque senão há uma concorrência desleal, até porque é muito fácil apresentar um jornalista de carteira profissional e não sequer pertencer, nem ser a pessoa que está lá a trabalhar. Portanto, acho que isso aí tem que ter algum cuidado. Por outro lado, também acho que, havendo esse conteúdo aberto aos jornais locais e regionais, tem que haver um conteúdo da Lusa mais preocupado para as regiões. Não é o meu caso, provavelmente que se calhar não sou das pessoas que têm mais esse problema no conteúdo da Lusa, porque Gaia é uma cidade cosmopolita e que tem muito conteúdo na Lusa, muito próximo ao Porto, não é? Nós temos ali muito conteúdo, mas se calhar o Setubalense, por exemplo, ou provavelmente Ponte Lima ou outros não terão um conteúdo específico na Lusa e estariam a pagar ou não, conforme para um conteúdo para o qual a eles não lhes faz tanto sentido. Fazia a mesma pergunta ao Francisco. Obrigado, João. Eu não tinha ideia se íamos fazer... Tem técnica de meter o microfone no bolso. Isto é uma técnica. É um microfone de lapela. Bom dia a todos. Eu não tinha ideia qual era o formato, se íamos fazer aqui uma intervenção ou se era em debate. E trazia aqui umas ideias alinhavadas. Eu gostava só de dizer 2 ou 3 coisinhas antes de responder objetivamente à tua pergunta. Antes de mais nada, relativamente ao tema deste painel, que é o futuro da Lusa e da imprensa, porque não tenho muito tempo, vou só tentar caracterizar aqui com uma única frase. O futuro da Lusa começa a acender uns sinaizinhos amarelos, em termos de capacidade, eventualmente de qualidade, portanto, e de condições dos trabalhadores. O futuro da imprensa está mesmo já no vermelho. Sobretudo da imprensa regional e local, como nós vimos os desertos de notícias a crescer, não é por acaso, e se quem está no terreno, e se for feito um estudo, isso vai aparecer de forma clara, é uma autêntica miséria. Não estou a exagerar, quem está na informação local e regional sabe do que é que eu estou a falar. Respondendo à pergunta, esta ideia de a Lusa poder vir a ser gratuita, que ganhou força no final do ano passado, assenta num argumento principal, que até foi defendido pela diretora da Lusa no ano passado, que é de que, se o serviço for distribuído gratuitamente, os jornais poupam dinheiro e, com esse dinheiro que poupam, podem fazer melhor jornalismo. Podem se concentrar em fazer o seu jornalismo e por aí melhorar. Este raciocínio é uma falácia. É uma falácia na medida em que um jornal regional, aqueles que têm no distrito de Setúbal, só o Setubalense é que é assinante da Lusa, não há, penso que não corro o risco de ser desmentido pelo Joaquim Cordeiro, é só o Setubalense que é assinante da Lusa, de órgãos de comunicação social. Embora todos usem a Lusa, essa é outra questão, acho que é um exercício que a Lusa tem que fazer, um esforço de procurar moralizar, eventualmente recorrendo a terceiros, por exemplo, a Visapress é capaz de ter condições para prestar esse serviço, de fazer a vigilância de quem paga e quem é que não paga, tendo esse conhecimento. Já tem para a fotografia, podiam fazer isso também. Para e era capaz de ter também um financiamento interessante para a Visapress. Mas, e como dizia, portanto, esse é o único argumento a favor
E é uma falácia por isto, porque pelos valores que um jornal paga à Lusa, 400 ou 500 euros, não chega sequer para contratar um jornalista. Portanto, como é que se vai fazer melhor jornalismo com esse valor? Isto é uma falácia absoluta, não vale a pena ir por aí. Já os riscos que isto envolve são reais. Há o risco para a diversidade e para o pluralismo, de repente todos os órgãos apresentarem os mesmos conteúdos, e esse risco subdivide-se depois numa outra coisa, que é uma desvalorização dos meios de comunicação, de um nivelamento por baixo e de uma distorção do mercado, da concorrência. Por isto, porque, como dizia o David Pontes, o diretor do Público, aqui há algum tempo, com esse regime, qualquer chafarica passaria a ter acesso à Lusa, independentemente de ser uma coisa feita há poucos dias de apenas um jornalista ou até de alguém que não é jornalista, ou de ser um jornal já com uma certa estrutura, e para o leitor isto ia parecer que era a mesma coisa, porque os conteúdos apresentados são os mesmos. Não é? E, portanto, nós ficaríamos na situação de, por um lado, trabalhamos num regime de economia de mercado, em que a posição relativa de cada um decorre da sua capacidade e dos seus méritos. Por outro lado, vamos todos ter acesso às mesmas condições e apresentar o mesmo resultado em boa parte. Portanto, isto seria uma distorção do sistema. Francisco, desculpa para interromper. concluir, Isso não poderá ser acrescido, esse risco, com a inteligência artificial, em que o jornalista passa a ficar sentado com uma manta no colo, vai, pesquisa-se tudo na internet e agora na inteligência artificial. Eu vou procurar responder a isso, deixa-me só concluir para ficar bem claro, não vai ficar alguém aqui a pensar que eu sou contra e por aí pensar-se que por esta amostragem que afinal sou só eu, mas pode levar a pensar que a imprensa regional é contra. Eu não sou contra pensar-se em distribuir o serviço da Lusa gratuitamente aos órgãos de comunicação social. O que creio é que isso tem que ser feito com muito cuidado, com critérios, eventualmente através e com fórmulas que ajudem a acautelar estas coisas que estava há pouco a referir. Por exemplo, com a ajuda da Associação Portuguesa de Imprensa ou com as outras associações do setor que podem ter um papel de, por exemplo, gerir a distribuição e ser interessante para todas as partes e conseguir gerir estas posições relativas. Agora, o que nós não podemos é deixar de dizer que achamos que esta ideia de distribuir a Lusa gratuitamente foi aqui quase que usar a imprensa regional, a crise na imprensa regional, para resolver o problema da Lusa. E isso também não pode ser. Não é? A Lusa precisa de ser financiada publicamente, ninguém põe isso em causa. Eu até trazia aqui um parágrafo que era nós refletirmos sobre se a Lusa deve ter natureza privada ou pública. Para mim é pacífico, deve continuar a ser pública, não vejo condições no mercado para termos uma agência privada, não vejo mesmo, e portanto tem que ser financiada publicamente, porque isto é um serviço público que tem que ser remunerado, não pode de outra forma funcionar. Mas é um serviço público, não é um serviço ao público, e eu acho que a Lusa também anda um pouco confusa, não é a questão do, como prestamos um serviço público, temos que distribuir os nossos conteúdos por toda a gente, pelo público em geral, aí a Lusa perde a sua natureza de espécie, que é ser uma agência de comunicação. E uma agência de comunicação como a Lusa situa-se entre a informação e o público como uma intermediária que trabalha com os órgãos de comunicação social. No dia em que ultrapassar esta fronteira, começa a concorrer com os órgãos de comunicação social e aí perde todo o sentido e isto ainda fica tudo muito pior. Portanto, é preciso não perder essa noção também. Não é agora, é outra coisa que ficou mal definida nesta proposta de o serviço da Lusa passar a ser gratuito, mas vai passar a ser gratuito para quem? Para os órgãos de comunicação social? Para os atuais clientes que já são da Lusa? Para futuros e quais? Não pode ser geral e abstrato para toda a gente, não é? Porque é óbvio que a Lusa precisa de financiamento público, tem um financiamento público agora de cerca de 15 milhões de euros, cerca de 4 milhões de receita privada, é aquilo que consegue gerar. Percebe-se com facilidade que se a Lusa passar a ter mais 5 ou 6 milhões de financiamento privado, que era aquilo que se falava o ano passado, mais 6 milhões, com certeza que vai deixar de prescindir do esforço comercial de ter que andar a gerir encargo administrativo, encargo de cobranças, vai prescindir disso.
fica numa situação de financiamento público total, o que não me choca, acho que é compatível com a independência, com o jornalismo rigoroso e imparcial a que a Lusa já nos habituou. Agora, não podemos pensar que isso é resolver os problemas da imprensa regional. Não é de todo. Relativamente à inteligência artificial, já não devo ter tempo para falar. Pois, acho que já não temos, mas se passavas aí o microfone da lapela, se achas bom. Então. Só, é muito rápido, só pegando aqui duas coisas que o Francisco disse, que é, de facto, neste momento, também não sendo gratuito, o valor que se paga, sobretudo para os jornais locais e regionais, na Lusa, neste momento, é elevado. Porquê? Porque a diferença que nós temos em termos de regionais e locais é fazer conteúdos locais. Raramente temos algumas notícias nacionais e, portanto, se não tivermos um conteúdo personalizado, estamos a pagar por uma coisa que não usamos. E de facto, 400, 500 euros num orçamento mensal de um órgão de comunicação social, local sobretudo, é pesado. Portanto, nesse sentido, acho que também teria que haver aí um escalonamento e uma preocupação em criar conteúdos mais para ali. Por outro lado, o perigo da informação ser igual. Cabe aos editores, cabe-nos a nós, jornalistas, e aos editores, sobretudo aos editores, não permitir isso. Ou seja, podemos ir buscar a informação, mas temos que trabalhar de outra forma, que é essa a mais-valia da imprensa regional. Certíssimo. Joaquim, deixa-me só dizer outra coisa. A Lusa tem uma proposta que foi negociada com a associação de vender os seus serviços à imprensa regional com pacotes mais baratos que vão incluir fotografia e tudo. Mas para isso é necessário que haja pelo menos X inscrições, ou 20 ou 50, não é? Ou mais de 50, para termos um benefício ou uns custos mais baixos. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Antes disso, só aqui duas notas. Na realidade, concordo. Já nos puseram no vermelho, já é. Então é o mais rápido possível. Na realidade, concordo que o serviço deveria ser com baseados critérios. Tinham de ter algumas premissas e algumas bandas. Isso é claro. Nós nunca discutimos, nunca foi discutido com o Ministério da altura, o Ministério da Cultura, o que é que íamos fazer. Porque estamos a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Antes disso, se tivéssemos comprado as duas participações que estavam em causa, há um problema de governance. E isso é o mais importante. Nós não podemos chegar ao sexto andar, estou a falar do sexto andar da Lusa, sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E acho que estamos a pôr a carroça à frente dos bois. Geográficos, era para todas as empresas, as Googles não pagavam, lá fora não pagariam, tudo isso tinha que ser definido. Isso não foi definido. Por isso acho que antes disso, previamente, ainda há um grande trabalho de análise do que é que era necessário. Depois, a outra questão de entendimento tinha a ver com o posicionamento. Nós, para vender, foi aquela senhora jornalista brasileira que falou, eu fui para onde os outros não foram. Isso competia depois a cada um de nós, e agora imaginando que eu tenho um jornal, tinha de me posicionar de maneira diferente, porque a Luz, apesar de tudo, tem cerca de 30 temas, em termos de diversificação, com 250 mil conteúdos por ano. Eu acho que temos muita diversidade para que não sejamos todos iguais todos uns aos outros, do meu ponto de vista. Claro, mas agora voltando, a questão do protocolo. O protocolo foi um protocolo que tem a ver com o serviço público e tem a ver com as necessidades de termos, na realidade, também alguns dos nossos produtos, no fundo são 3 serviços, estamos a falar de fotografia, um pacote de fotografias, um pacote de texto e um pacote temático ao nível da região ou distrito. As fotografias são 20 por mês e o texto 10 por mês. Qual é o objetivo? É que nós vemos, através daquela ferramenta que nós temos de varrimento e que andamos atrás para regular o mercado, e aqui vou de encontro a uma proposta da API, há necessidade de ter um regulador mais forte, porque nós andamos a um trabalho de regulamentação e de sensibilização pelo abuso, utilização indevida de fotografias como de texto. Ainda ontem estava a falar com a Mónica sobre um caso que é o Ardina News, que é algo que eu nunca pensei ver aquilo que estava lá escrito. Ou seja, que é totalmente, porque mais uma vez, era aquilo que o pouco estava a dizer, eles não vão roubar à Lusa, vão roubar ao meu cliente. E é a Lusa que está a fazer esse serviço. Já estamos a fazer um serviço adicional que é, se forem roubar ou forem utilizar indevidamente o conteúdo numa Notícias ao Minuto, estão a tirar receitas ao Notícias ao Minuto e retiram-me receitas a mim. Eu vou ser esmagado. E, no fundo, estamos todos no mesmo barco e, sinceramente, era aquilo que o Francisco dizia de manhã. Nós temos que colaborar mais, temos que cooperar mais e acho que não nos conhecemos uns aos outros.
Isto é a realidade, porque nós estamos a fazer isso ao nível de fotografia. Tenho já também, de certa maneira, uma aplicação para fazer ao nível de texto, e a realidade é mesmo muito dura, porque estamos a ser todos enganados uns pelos outros. Nós pomos, disponibilizamos e alguém está a consumir. Um segundo para responder a esta parte do... Eu deixo todos os tempos. O problema é a Vanessa. Os conteúdos serem ou não serem suficientes para não haver o problema para haver diversidade e não comprometer o pluralismo. O Francisco falou aqui nos 360 mil conteúdos, salvo erro, 250 mil. Isso ao nível regional releva pouco. Ao nível regional, por exemplo, no distrito de Setúbal, a Lusa tem um jornalista a tempo inteiro. Depois lá tem uma colaboração no desporto, por acaso até é um colaborador nosso também, do Setubalense, e não tem mais. Depois lá uma coisa ou outra conseguem fazer aqui a partir de Lisboa. Portanto, nós neste momento somos os únicos que custeamos o serviço da Lusa, pagamos, somos clientes. No distrito de Setúbal, se os outros jornais usarem, os outros sites usarem, e já usam, mas pronto, mas se passar isso a ser uma coisa lícita, significa que os poucos conteúdos que a Lusa consegue produzir do distrito de Setúbal, os poucos, para nós que somos um diário, não é? Se calhar se for para um semanário dá para fazer o jornal todo. Vão estar a ser publicados por todos os outros jornais, todos de forma igual. O que é que vão tratar em termos editoriais de diferença? Aqui, às vezes, há notícias que saem, precisam de ser publicadas assim, podem ser publicadas assim, a Lusa merece essa credibilidade, publicadas assim na perspectiva de nos merecerem confiança e serem rigorosas, não é? Sempre que podemos, tentamos fazer reações e dar o nosso... Mas o que é certo é que não há um volume de conteúdos ao nível regional que permita fazer essa sustentação que estava a procurar fazer. No geral não ponho em causa, no nacional ou no internacional. Agora, para o regional, isso não é verdade. Imagina isto num distrito de Porto Alegre, onde também só há uma fotografia, se calhar, por mês, e pronto, e também está um jornalista, quando vai de férias, ficamos completamente no hiato. Mas pronto, acho que havia muito mais para dizer, não sei se há uma algum... coisinha em relação às fotografias. Eu acho que vocês precisavam, por favor, também terem atenção a uma situação que já aconteceu connosco, é que nós efetivamente publicamos uma fotografia da Lusa sem o saber, porque nos foi enviada por uma agência de comunicação. E foi enviada por uma agência de comunicação e depois tivemos que pagar à Lusa o uso da fotografia. Portanto, e isso nem sempre os jornais têm como saber se a fotografia veio da Lusa ou não. Está bem? Pronto. Eu agradeço a vossa participação. É pena, tínhamos aqui muitos assuntos a tratar, mas o Francisco também já me está é uma última hora, mas deixem-se estar, e faço só uma notazinha. Eu queria o serviço gratuito da Lusa. Eu quero, portanto, eles não querem, mas eu quero, está bem? Depois, claro, metemos lá um asterisco para os que são falsos editores não terem acesso, mas os outros sim, e a ERC vai também ajudar-nos nessa matéria. Mas eu tinha aqui uma notícia muito interessante, então, para nós finalizarmos este encontro com a Lusa, que é dizer-vos realmente que este protocolo entre a Lusa e a Associação Portuguesa de Imprensa, este protocolo vai permitir que todos os associados da API tenham um acesso em condições muito vantajosas. Ângela, vamos começar a poupar todos os meses na fatura, vamos começar a poupar. Portanto, qual é o nosso objetivo? É que, e isto é só para os associados, só para aqueles que são associados da Associação Portuguesa de Imprensa, e nós, enfim, os que não são editores, não os aceitamos. Estou certo que vamos conseguir ter mais de meia centena de associados, e, portanto, vamos obter aqui uma vantagem muito significativa, não é? No escalão mais importante. Vamos passar a poder disponibilizar um temático do Distrito de Leiria ou regional, do distrito, de cada distrito do país ou da região, um pacote fotográfico. Acabaram aqueles problemas das fotografias, das imagens, um pacote fotográfico vamos ter, e também a possibilidade para Lusa Web até 10 por dia de podermos ter isto tudo. Eu não sou comercial da Lusa, nunca fui, mas digo-vos isto tudo pela módica quantia de 100 euros por mês, para os associados daí, se conseguirmos chegar a meia centena de associados, mas seguramente vamos conseguir
seguramente vamos conseguir. Se não conseguirmos, se só conseguirmos, na pior das hipóteses, de 1 a 20, vamos ficar a pagar 200 euros por mês, ainda fica mais... fico numa situação confortável, faço ao que tenho, e como muitos outros editores, como o Francisco, como também Gaia. Se forem de 21 a 50, já são 150 euros, e portanto, na pior das hipóteses, 200 euros mês, com aquele pacote, na situação intermédia, 150 euros, e, na melhor das possibilidades, 100 euros por mês. Os 300, 400, 500 euros que se poupem são muito significativos. Podem não dar para um jornalista, mas dá para fazer uma deslocação, para irmos a Setúbal, ver o gato de leiria que está lá instalado, isso custa dinheiro, e portanto tudo isso dá para melhorar o nosso trabalho. Mas só aqui uma parte... Temos que assinar o protocolo, não é? Acho que o Francisco vai ser o substituto do Fernando Mendes no preço certo. Eu só gostava que vou contratar o Francisco assim que puder para vender também. É que eu depois tenho que pedir um perdão lá de uma fotografia, que apanharam-nos uma fotografia que não era nossa, temos que pedir desculpa. Agora vou controlar aqui as perguntinhas. Exato. Queria só acrescentar que segunda-feira vamos enviar o protocolo a todos os associados para que possam ler com atenção e perceber as condições e todos os benefícios que têm com este protocolo que nós estamos agora a assinar com a Lusa. Qualquer questão, contacte os serviços da associação, estamos disponíveis. A Lusa também está disponível para esclarecer, está aqui a Mónica também a representar a Lusa. Qualquer questão, os nossos associados que já têm contratos diferentes com a Lusa podem contactar a Lusa para perceber como é que podem aceder a este pacote, se é vantajoso. Tanto os nossos serviços como os da Lusa estamos completamente disponíveis para esclarecer e para encontrar a melhor solução para cada editor, porque cada editor tem questões diferentes. Passando isto... Aproveito só aqui nos próximos 5 minutos. Se alguém tem alguma questão que queira colocar sobre algum dos painéis que falámos esta manhã, também lembro que tem a oportunidade de falar com os oradores durante o almoço que se vai seguir, que pode demorar o tempo que entenderem, que é um almoço volante. Vai existir mesmo para podermos conversar e trocar ideias sobre aquilo que foi falado. Se alguém tiver alguma questão que queira colocar já, pode fazê-lo.